Senhor, derrama luz, derrama entendimento, que a Tua palavra nos edifique, Senhor, nos edifique no Seu amor, na Tua verdade, nos edifique juntamente nos Teus propósitos, Senhor, que nosso objetivo, Senhor, é que Cristo seja tudo em todos. Senhor, que fala conosco, nos conduz a esse propósito. Amém. Bom, irmãos, nós então voltamos ao nosso estudo de Efésios. Nas últimas semanas, já há mais de um mês, andamos interrompendo para tratarmos de outros assuntos, mas agora vamos voltar ao nosso estudo de Efésios. Irmãos, o nosso objetivo aqui não é propriamente fazer um estudo sistemático desse livro, mas é tratarmos dos temas que esse livro nos traz. Essa epístola de Paulo aos Efésios traz como temas assuntos que são da maior importância. De maneira, eu até penso que se nós ficássemos até a volta do Senhor só estudando Efésios, nós estaríamos estudando os assuntos principais, os assuntos que mais nos importam. Não estou dizendo ficar só no livro de Efésios, né? Se nós explorarmos bem os temas todos que tem aqui, é claro, usando todo o resto da Bíblia, nós nunca esgotaríamos esse livro. Os assuntos mais importantes e mais preciosos são tratados aqui nessa epístola, com respeito a toda a vontade do Pai, com respeito a toda a excelência de Cristo, com respeito à guerra espiritual, com respeito à edificação da igreja, com respeito ao viver prático da igreja. Enfim, os temas aqui são inúmeros, e se nós caminharmos devagarzinho nele, nós estaremos tratando com os principais assuntos que nós precisamos para termos uma fé edificada na verdade. Bom, irmãos, nós estamos no capítulo 2, na segunda metade do capítulo 2, a partir do versículo 11 e até o final desse capítulo, versículo 22, Paulo vai nos ensinar como é que Deus nos inseriu, nos colocou no viver do seu povo. Então aqui vai falar de um viver comunitário, de um viver em comunhão com os santos, que realiza o que Deus pretende com relação a obter uma família. No final desse capítulo, nós vamos chegar lá ainda, mas só para podermos entender claramente aqui, Paulo quer chegar aqui. Prestem atenção no versículo 19, do 19 ao 22, diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui Paulo está nos dizendo que agora nós somos
concidadãos dos santos. Quando fala de cidadão, cidadão fala de reino. Nós somos cidadãos brasileiros, porque nascemos no Brasil, então nós temos cidadania brasileira. Os irmãos haitianos têm cidadania haitiana. Então, quando fala de cidadão e de cidadania, está falando de reino. Nós não tínhamos nada a ver com o reino. Nós vamos ver com calma isso. Mas agora somos reino. Deus nos fez reino. Nós fazemos parte de um reino. E a nossa cidadania é celestial. Nós nascemos de novo. Nascemos de Deus. E nascemos no reino celestial. E isso faz toda a diferença, irmãos. Depois ainda diz: e sois da família de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, fomos criados por Deus, temos a imagem e semelhança de Deus, mas ainda isso não nos constituía filhos de Deus. Então nós não tínhamos parentesco com Deus, nós não tínhamos ainda nascido de Deus, nós tínhamos sido criados por Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, nós nascemos de Deus. Nós podemos dizer que espiritualmente nós fomos paridos de Deus. E agora, verdadeiramente, somos filhos de Deus. O Espírito de Deus entrou em nós. Isso nos confere a natureza divina. Então agora temos tudo a ver com o Pai. A nossa relação com Deus não é mais apenas de criatura com o Criador, mas é de filho gerado com seu Pai. Versículo 20 diz: edificados. Agora ele vai falar que nós somos uma edificação, como pedras vivas. Isso fica muito claro na visão de Pedro, na sua epístola. Nós estamos sendo edificados, nós somos pedras vivas. E Deus está nos sobrepondo e nos ajustando e nos edificando num lugar onde Ele quer habitar. Então aqui, nessa reunião, nós somos pedras vivas. Nós estamos aqui, sentados aqui, não é? Mas espiritualmente falando, nós estamos sendo assentados, como essa parede foi assentada, bloco sobre bloco, não é? Nós, como pedras vivas, estamos sendo ajustados, porque o bloco, irmãos, eles todos têm a mesma medida, não é isso? Então não há muita complicação em se levantar uma parede de blocos. Mas uma parede de pedra não é tão simples. Por quê? Porque as pedras não aparecem na natureza como os blocos são prensados lá na fábrica. Cada pedra tem uma forma. E essas formas, elas têm que se ajustar. Elas têm que dar encaixe. E isso dá problema. Se você quiser encaixar dois seres humanos, você tem problema. Não é isso? Se juntou dois, tem problema de ajuste. Mas o Senhor, Ele está nos ajustando. Isso é um milagre, irmãos. Isso é um milagre. Mas Ele quer ter prazer em habitar numa casa, habitar num lugar em que essa edificação é produzida a partir de pedras vivas, ou seja, de pessoas, de pedras que têm vida, mas que se deixam ajustar.
Hoje eu estava compartilhando com o Márcio e a gente estava falando sobre situação de grupos cristãos, né? Ele estava falando de algumas situações que ele conhece. Tudo divide, né? Não estranhou um pouco, então vamos dividir. Vamos dividir. Tantas igrejas. Não é porque o Evangelho está sendo tão pregado, irmãos. Não é porque tem um ponto de pregação aqui, outro ponto de pregação lá. Não, é porque a turma se divide mesmo. E o que era 50 aqui já é 25 para cada lado. Por quê? Porque essa tem sido uma situação constante no meio dos cristãos por toda a história da igreja. As pedras vivas têm problemas de se ajustar. Mas se nós formos fiéis ao Senhor e deixarmos o Senhor realizar entre nós o seu propósito, pode doer um pouco, ou pode doer muito, mas o Senhor vai nos lapidando e nos ajustando, não é? E até o Senhor voltar, nós vamos convivendo, aprendendo as virtudes de Cristo, a mansidão e a humildade de Cristo, nós vamos suportando uns aos outros, não é? Não é nos suportar no sentido de tolerar, de ter que aguentar aquela pessoa insuportável, não, é suportar no sentido de carregarmos uns aos outros, né? Cada hora a cota de paciência tem de ser de um, né? Pelo menos um. Se tiver paciência, se tiver mansidão e humildade, então as coisas se ajustam, não é? Então vamos continuar aqui. Então já vimos que somos concidadãos porque somos cidadãos de um reino. Somos famílias de Deus porque somos irmãos e agora filhos de Deus. E agora nós somos pedras vivas que estão sendo edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a primeira pedra dessa edificação. E ainda falando dessa edificação, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Irmãos, e essa é a nossa perseverança na unidade, na comunhão, na humildade. Isso vai dando ao Senhor um lugar aonde Ele pode habitar, um lugar aonde Ele se sente bem em estar, porque é amor entre os irmãos. E ali Ele vai colocando a presença dEle. Ele coloca a presença dEle, irmãos, aonde Ele é honrado, aonde os propósitos dEle são prioridade. Pregar o Evangelho é uma necessidade da igreja, é até uma ordem do Senhor. Mas a igreja ainda tem que se ajustar. Igreja não pode ser só pregação do Evangelho. A igreja tem que ser edificação. Esses que se convertem têm que aprender a viver juntos. É daí que procede a nossa principal fonte de transformação. É quando nós de fato negamos a nós mesmos para levarmos adiante o propósito de Deus quanto a ter um lugar de habitação. O 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, irmãos, o Senhor vai ser abundante no nosso meio, tanto quanto nós estivermos determinados a nos mantermos debaixo desse propósito, de estarmos sendo lavrados por Deus, para sermos ajustados e produzirmos um ambiente, uma edificação, onde Deus tenha prazer de estar. Santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados
para a habitação de Deus no Espírito. Bom, irmãos, tudo isso fala da nossa vida comunitária, o reino, a família, a edificação. Tudo isso fala de estarmos juntos, crescendo em Cristo. E é o que Paulo quer falar aqui. A partir do versículo 11, ele vai nos dizer assim, ó: como Deus trabalhou, ou como Deus trabalha, para que nós nos tornemos um povo, nos ajuntemos e passamos a viver um viver comunitário, juntos, de interagirmos, para servirmos a Deus. Servirmos a Deus segundo o propósito dele. Então, Paulo nos diz assim, ele fala da nossa situação anterior. Antes, quando não tínhamos nada a ver com o reino, com família, com a edificação de Deus. Portanto, versículo 11: lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo em que éramos incircuncisos, que éramos gentios na carne, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos, ou sem saber das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos falar um pouco sobre isso, irmãos. O que nós temos a ver com Israel? O que nós temos a ver com Israel? Irmãos, nós temos tudo a ver com Israel. Mas nós não nascemos israelitas. Israel é o povo de Deus do Velho Testamento. Deus usou uma estratégia para alcançar toda a humanidade. Vamos considerar o que aconteceu com a humanidade. Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden e lhe deu uma ordem, para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, essa ordem não foi cumprida e o homem foi expulso do jardim do Éden. E fora do jardim do Éden, a raça humana se propagou em duas linhas: a linha de Caim, daqueles que saem da presença de Deus, e a linha de Sete, porque Abel foi morto por Caim, e o Senhor deu um outro filho, Adão e Eva, que se chamou-se Sete, e foi dado em lugar de Abel. Então, a partir de Sete, começa uma outra linha de pessoas que andam com Deus, que temem a Deus, que andam na presença de Deus. Isso chegou, vamos dizer, a um ponto máximo com Enoque, muitas gerações depois de Sete. Esse Enoque foi um irmão especial, foi uma pessoa que andou com Deus, e Deus acabou tomando ele para si. Esse Enoque foi arrebatado, irmãos. Isso é um prenúncio do que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor nos cria nessa terra, mas Ele quer nos arrebatar para Ele. Esse Enoque andou com Deus. É um personagem extraordinário da Bíblia.
Podemos dizer a primeira pessoa que a Bíblia nos diz ter sido absoluto por Deus. Muitos andaram na presença do Senhor, não se misturaram com aqueles que andaram no caminho de Caim. Mas em Enoque nós vemos a expressão de alguém que foi absoluto por Deus. Irmãos, o que o Senhor quer de nós é que sejamos absolutos para Ele. Amém. Ainda que nós sejamos fracos, né? Ainda que nós ainda amemos esse mundo, ainda que nos sintamos incapazes de abandonar certas coisas por causa da nossa fraqueza ou por causa dos nossos apegos a estas coisas que o Senhor rejeita, apesar disso, irmãos, não abandone o seu propósito de ser absoluto para Deus. Não é isso? Não abandone o seu propósito de ser absoluto para Deus. Coloque sempre diante do Senhor as suas fraquezas. E se você está insatisfeito com essa condição, vá dizendo isso ao Senhor. E o Espírito do Senhor vai se mover em mim e em você, para nos ajudar a vencer fraquezas, para que nos tornemos pessoas absolutas para Ele. Depois de Enoque, então nós temos Noé. Noé também foi uma pessoa que andou com Deus. Enoque andou com Deus, mas não temos detalhes do que ele tenha feito no seu andar com Deus. Agora, Noé, nós sabemos o que ele fez, né? O Senhor anunciou para ele a destruição daquela geração, ele incumbiu de construir uma arca para a salvação dele e da sua família. E Noé fez isso por 100 anos. Ele estava edificando uma arca. Por fim veio o dilúvio, e ninguém acreditou que viria aquele dilúvio. Ninguém se associou a Noé na construção daquela arca. Então, quando o dilúvio veio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até a hora que caiu o primeiro pingo e Noé entrou na arca e fechou a arca. Então aquela geração se perverteu grandemente, foi julgada por Deus. Irmãos, o que será que aconteceu ali? A geração de Caim se tornou tão prevalecente em termos numéricos, e a geração de Sete se tornou tão reduzida a uma só família. O fato é que salvou-se apenas 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. Ao todo, 8 pessoas. E aquela geração, toda ela foi julgada pelo Senhor. Depois do dilúvio, a terra tornou a ser povoada. Aí nós chegamos aos dias da Torre de Babel. O povo era um, a língua era a mesma, só que eles tinham aprendido nada com aquele dilúvio e começaram a fazer coisas piores do que aquelas dos dias do dilúvio. O homem começou ali a se tornar idólatra e soberbo, e começou a construir uma torre, e a finalidade daquilo era afrontar Deus, dizer algo do tipo: não precisamos de Deus, nós podemos nos fazer por nós mesmos. Então Deus interviu novamente para conter aquela situação de rebelião. E qual foi o instrumento de Deus? Foi confundir as línguas. Confundir as línguas. O povo era um em propósito e a língua era a mesma. Então eles se entendiam muito bem para levar adiante aquele mau propósito. Então Deus confundiu as línguas. E os homens então foram espalhados. E aquela
E aquela situação, por algum tempo, foi controlada. Mas Deus tem um propósito. E o propósito de Deus não poderia ser alcançado com aquela geração. Então o homem caiu no jardim do Éden. O primeiro homem se tornou assassino do seu irmão. Aquela geração se tornou perversa ao ponto do Senhor a destruir no dilúvio. E ainda o homem avançou ainda mais no seu afastamento de Deus, como o episódio da Torre de Babel. E depois que os homens foram espalhados, o Senhor estabeleceu um propósito, uma maneira de obter o que Ele pretende, que é tudo isso que nós vimos: um reino, uma família, uma edificação. Ele procurou um homem chamado Abraão, e ele morava numa região próxima da Babilônia, num lugar chamado Ur dos Caldeus. Esse Abraão, o Senhor se revelou a ele num tempo em que o homem já não tinha mais a noção clara de que Deus era um. O homem tinha se tornado idólatra, e a mentalidade dos homens tinha se tornado politeísta. O que é politeísta? Uma mentalidade, uma maneira de entender as coisas em que Deus não é um, mas é muitos deuses, muitos ídolos. E o homem perdeu a noção do Criador, do Deus único. Mas esse Abraão, ele foi visitado por Deus, e o Senhor restaurou nele, se é que ele foi idólatra, né? Se ele foi, então o Senhor restaurou. Se ele não era, então o Senhor fortaleceu nele a visão de um único Deus, o Criador, um único Deus. E começou, a partir de Abraão, estabelecer para si um povo, que seria a nação de Israel, mas que seria também a igreja. Então esse homem, Abraão, na Bíblia, ele tem uma importância tremenda do ponto de vista da estratégia divina, porque dele o Senhor tirou um povo, uma nação, a nação de Israel, apartada das nações do mundo, ainda que depois ela tenha se corrompido. E dessa nação o Senhor tirou o Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus. E do Senhor Jesus veio a bênção para todas as nações. E nós, irmãos, não somos israelitas, nós somos gentios, não é isso? Ou tem alguém aqui que é judeu? Que eu saiba, não é? Nós somos gentios, mas o Evangelho chegou até nós, a bênção de Abraão chegou até nós, o Espírito Santo chegou até nós. O Espírito Santo é a bênção de Abraão para todas as famílias da terra. E o Senhor disse a Abraão que uma das bênçãos dele seria que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor deu muitas bênçãos a Abraão, prometeu muitas coisas a Abraão, e uma delas, a que mais nos interessa, é essa: que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E na epístola de Paulo aos Gálatas, ele diz que chegou a nós a bênção de Abraão, o Espírito prometido. Então, irmãos, por meio de Jesus nos veio a redenção, e por meio da redenção que Jesus nos trouxe, nos foi aberto um caminho para nascermos de novo por meio do Espírito Santo. Os homens estavam totalmente, por causa da queda, estavam totalmente impedidos de receber o Espírito Santo. Mas o Senhor abriu as portas para o Espírito Santo vir e nos trazer um novo nascimento. Isso
quando aconteceu, não foi só apenas para Israel, foi para todas as nações da terra. Mas o fato é que, desde Abraão até Cristo, se passam 2000 anos. E tudo que Deus faz na terra tem a ver com esse povo, o povo de Israel, até que venha Jesus. 2000 anos. O único povo de Deus na terra tinha a ver com a nação de Israel, com toda a sua história conturbada. Mas eles eram o único povo de Deus na terra. As outras nações eram estranhas a Deus e não sabiam o que Deus estava fazendo na terra. E nós estávamos entre esses, ou os nossos antepassados estavam entre os gentios e não sabiam nada sobre Deus. Não sabiam nem que havia um só Deus, eles acreditavam em muitos deuses. E muito menos sabiam que esse único Deus tem um propósito. Estavam totalmente estranhos ao que Deus estava fazendo. Eram os gentios, eram as nações. Então, se alguém aqui tem sobrenome italiano, isso parte lá da Itália, não tem nada a ver com Israel. Isso é gentil. Né? Então, quando o Senhor Jesus veio, Ele veio para que Israel não fosse mais apenas eles, o povo de Deus. Ele veio para tornar o seu povo aqueles que recebem a Jesus Cristo. Então todos aqueles que em toda a terra recebem a Jesus, esse se torna alguém que faz parte agora do povo de Deus. Mas nós não tínhamos nada a ver com isso até Jesus, não é? Vamos, abra um pouquinho, irmãos, na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Capítulo 2. Versículos 9 e 10. Pedro aqui vai falar da nossa nova condição em Cristo. Não se esqueçam, nós somos gentios, ou com relação a Israel, nós somos gentios, certo? Com respeito a Israel, nós somos gentios. E Pedro, falando da nossa nova condição diante de Deus, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas não foi sempre assim. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes nós não éramos povo, porque nós não éramos de Israel, mas agora o Senhor constituiu um novo povo, que inclui não só Israel, mas inclui todo aquele que em todo lugar invoca o nome do Senhor. Agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia como Israel alcançou, mas agora alcançaste misericórdia. Então essa é a nova condição. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 2. Nós estávamos, irmãos, totalmente privados do que Deus estava fazendo. Mas em Cristo nós fomos chamados para o que Deus está fazendo. Versículo 11. De novo, portanto, lembrai-vos. Então Paulo está falando aos Efésios, há 2000 anos atrás.
Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. O que era a circuncisão? Era aquela marca que todo menino nascido em Israel, passado pela mão dos sacerdotes, recebia. Era a retirada da pele do prepúcio, como uma operação de fimose. Toda criança, ao 8º dia, era levado aos sacerdotes, e lá isso era feito, não é? Ainda pequenininho, ao 8º dia, um bebezinho recém-nascido, e aquilo se tornava uma marca de que ele era do povo de Deus, de que ele pertencia a Israel. E os judeus se gabavam demais disso. Os judeus se gabam demais da circuncisão, porque para os judeus não convertidos de hoje, eles se acham ainda o único povo de Deus. Os cristãos pensam que são, mas não são. É assim que pensam os judeus de hoje, somente aqueles ortodoxos, né? Então, mas naquele tempo era muito estranho para os judeus, eu digo para os judeus cristãos, tinham se tornado cristãos. Era estranho para eles receber os gentios, irmãos. Isso foi um problema tão grande no começo da igreja. Pedro foi aquele que foi enviado por Deus pela primeira vez para pregar aos gentios. E Pedro era um bom judeu. E um bom judeu, ele considerava o gentio alguém como um porco, um imundo. Então um judeu não entrava na casa de um gentio, porque o fato de entrar na casa de um gentio o contaminava como judeu. Então um bom judeu, ele não entrava na casa de um gentio, porque ele é judeu, você entendeu? Ele era circuncidado, ele tinha a marca de Deus nele. Eu sou povo de Deus, os outros são como animais imundos. Mas agora Pedro tem que pregar o evangelho que Jesus morreu por todos, para que todos se tornem povo de Deus. E disse: agora vocês vão, começando da Jerusalém, vão pregar em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e vocês só parem nos confins da terra. Mas eles tinham um problema para sair do território deles. E uma das razões era que era muito estranho para eles, judeus, mesmo agora em Cristo, admitir que o gentio agora faz parte da turma. Eles não queriam a nós da turma, porque nós éramos como animais imundos. Mas o Pedro recebeu ordem de pregar. Isso está lá em Atos. E então o Senhor o visitou. No mesmo instante em que o Senhor visitava um gentio chamado Cornélio, um centurião romano, que tinha se tornado um prosélito. Prosélito era aquele estrangeiro, aquele gentio que se convertia ao judaísmo e até aceitava a circuncisão. Então ele era admitido como um convertido ao judaísmo. Então esse Cornélio era homem temente a Deus, ele era um romano, estava lá a serviço do exército de Roma, ele era um centurião, mas chegando lá, acredito que ele conheceu ao Deus de Israel e reconheceu que ele vivia no paganismo e passou a adorar um único e verdadeiro Deus. Haviam esses casos dos gentios que se convertiam ao judaísmo, que reconheciam que havia um único e verdadeiro Deus. E esse único e verdadeiro Deus era o que Israel professava na sua religião.
Então eles se convertiam ao judaísmo. Isso se chamava tornar-se um prosélito. Então esse Cornélio, possivelmente ele era um prosélito, e Deus o visitou e falou: vai, manda chamar em tal lugar a Pedro. Ele está lá, num lugar assim, assim, assado, vai lá. Vamos ler essa passagem. Atos 10. Melhor do que ficar contando a história, é a história. Capítulo 10. Se veja aqui, irmãos, se veja aqui na pessoa de Cornélio, tá? Você é o Cornélio da história. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era uma tropa, era o nome que se dava a um tipo de tropa do exército romano. Versículo 2: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado por Simão, está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo, ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Imediatamente, né? Era um oficial romano, sabia o que era a ordem, recebeu uma ordem do anjo, cumpriu imediatamente. Versículo 9: no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Eirado é a parte superior da casa. Estava na casa de um xará dele, chamado Simão Curtidor. 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, e ele estava orando, né, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Vocês estão imaginando aí a visão dele? Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigiu a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Então ele era um bom praticante da lei, que proibia comer determinados animais. Mas o Senhor lhe disse: mata e come. Segunda vez, versículo 15, segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou,
não consideres comum. A segunda voz disse: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então Pedro teve aquela visão, quando alguns animais imundos, que o Senhor lhe disse para comer, e ele disse: eu não como coisa imunda, Senhor. E aí o Senhor tornou a dizer: não consideres imundo o que o Senhor purificou. Mas o Senhor não estava ali, naquele caso, falando propriamente do problema da dieta, do problema do que comer ou não comer. Ele estava usando isso como um exemplo. O que o Senhor estava dizendo é que os gentios, que como aqueles animais eram considerados imundos para serem comidos, segundo a lei, os gentios também eram considerados imundos para estarem na esfera do relacionamento de um judeu. O que o Senhor queria dizer naquele momento não era propriamente a respeito da lei, quanto ao que comer ou não comer. O Senhor estava usando aquilo como um exemplo para falar que o Senhor purificou os gentios. Então pode ir, Pedro, entra na casa daquele gentio, porque um judeu não entrava na casa de um gentio, porque considerava um gentio imundo, como aquelas coisas que lhe era proibido de comer na lei. Então o Espírito Santo falou: estão aí 2 homens, vai com eles, nada duvidando, não receie de nada, vai com eles, são gentios, mas não tenha medo de se relacionar com eles. Vai, eu estou com você, sou eu que estou preparando toda essa situação. Bom, então vamos prosseguir aqui. Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Cornélio era um gentil, né? Se converteu ao judaísmo, um homem realmente temente a Deus. Olha que impressionante. Ele adorou Pedro, achando que o Pedro fosse alguma coisa de excepcional, né? Realmente uma pessoa muito temente a Deus. Mas Pedro corrigiu e falou: não, ergue-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se
alguém de outra raça. Mas Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então agora ele estava entendendo o significado da revelação. Se coloca aí no lugar daqueles gentios, irmãos. Imundos. E Pedro aqui está se esforçando para obedecer o Senhor e amar aquelas pessoas. Por isso, 29, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora Pedro está entendendo que Deus não é só de judeus, porque Deus na verdade não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha que revelação Pedro está recebendo aqui. Porque na cabeça de um judeu, só um judeu é aceitável diante do Senhor. Mas aqui ele está percebendo que o Senhor recebe também os gentios de bom coração que temem ao Senhor. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E agora quando ele diz todos, ele sabe que não é mais apenas judeus, mas são todos, de qualquer nação. 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então esse foi o Evangelho que Pedro está pregando ali para aqueles gentios. Versículo 43. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Irmãos, essa foi a visitação inaugural do Evangelho
e do dom do Espírito Santo aos gentios. E um dia chegou a nós, 46, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Tem mais 5 minutos, irmãos? Agora Pedro vai voltar para junto dos irmãos. Presta atenção no capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, o arguíram dizendo: não entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Olha como é que o Pedro foi recebido em Jerusalém. Não foi com glória, aleluia, não, irmão. Aqueles judeus não estavam contentes com a conversão de vocês. Era difícil por um judeu entender que agora os gentios eram participantes da mesma bênção. Era difícil. E havia um orgulho pessoal. Não é legal ser exclusivo? Agora eles não são mais exclusivos. Então mexe com o orgulho e mexe com a religiosidade deles. E eles estão achando difícil que isso tenha acontecido, apesar do Senhor ter dito tão claramente que o Evangelho era para todas as nações. Irmão, se nós não passarmos por isso, fica difícil nós entendermos o significado do que Paulo está falando aos Efésios lá, quanto a eles serem incircuncisos. Então vamos continuar aqui. Versículo 3. Eles tomaram, Pedro, tomou essa repreensão dos irmãos. Entraste em casa de homens incircuncisos, comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu não vou ler tudo, ele vai dizer tudo o que aconteceu, da visão que ele teve, de como ele foi depois lá na casa do Cornélio, e ele vai contando tudo o que aconteceu. Caiu o Espírito Santo, então lembrei, versículo 17, então, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que impedisse que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Eles estavam muito irritados com a atitude de Pedro. Você entrou na casa de um gentio, comeu com ele, mas depois de Pedro expor tudo isso, então eles se apaziguaram, se acalmaram, ficaram em paz e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém? Agora vamos voltar lá em Efésios 2. Para finalizar, irmãos. Versículo 11. Eu só vou ler. Vou ler de novo. O 11, o 12, o 13 e o 14. Diz assim então: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, só mais um detalhe aqui, hoje quando nós falamos de gentio, num sentido do Novo Testamento, nós chamamos de gentio aqueles que ainda não creram no Senhor.
Então, naquele contexto antigo, gentil era todo estrangeiro a Israel. Hoje, quando nós falamos, não, é gentil, não, se bem que pouco a gente usa esse linguajar. Mas entre nós cristãos, nós somos os judeus de hoje. Nós somos o povo de Deus de hoje. E os incrédulos é que são os gentios. Tá? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então, no nosso tempo, irmãos, de sermos gentios, de não termos recebido a circuncisão espiritual, né, que Cristo realizou por nós na cruz, versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Vamos falar do tempo agora da nossa incredulidade. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Hoje, irmãos, nós somos extensão da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa. Nós não sabíamos nada do que Deus estava fazendo e do que das suas alianças e do que Ele prometia ao seu povo. Não sabíamos nada, porque nem éramos povo. Não tendo esperança, que esperança nós tínhamos, irmãos? Vivíamos essa vida, não é? Hoje nós estamos vivendo essa situação de velório e sepultamento de um irmão. Imagina se nós não tivéssemos esperança, irmãos. A morte era o fim. A morte era algo que temíamos, porque não sabíamos o que seria depois da morte. Nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, como é que se vive nesse mundo sem Deus? Não é? Houve um tempo que você estava sem Deus no mundo, Edson? Estava cego, né? Achava que tinha, tudo cego, né? Tudo estranho. Mas o fato é que estávamos sem esperança, por isso tínhamos tanto medo, tanta insegurança. Irmãos, não é bom para nós termos medo e inseguranças, irmãos. Quando você se sentir assim, ore ao Senhor: Senhor, remove do meu coração todo o medo, remove o medo, Senhor. Reaviva a minha fé, restaure em mim as certezas e as convicções na tua palavra. Não fique com medo, irmãos. Não fique deprimido, não fique inseguro, não fique com dúvidas. Se você está assim, peça e não consegue resolver sozinho, peça oração à igreja. Peça oração à igreja. Quarta-feira, agora nós tivemos um tempo de estarmos orando uns pelos outros, orando pelos irmãos. Não fique com medo, não fique com dúvida, não fique deprimido, porque você não está sem esperança, você não está sem Deus no mundo. Esse estado é para quem não tem esperança, é para quem não tem Deus no mundo. Nós temos esperança, nós temos Deus no mundo. Não fica assim, seja humilde. Se você não consegue resolver sozinho, peça oração aos santos, peça oração aos irmãos. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, tem acontecido de às vezes você achar que Deus está longe, que até esqueceu de você. Essa sensação por vezes não é tão forte em nós, irmãos, mas nós não podemos deixar essas sensações prevalecerem em nós. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, fez um,
E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, depois a gente fala sobre isso, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui é a inimizade entre judeus e gentios. Amém, irmãos? Amém. O Senhor nos tira daquela condição e nos coloca numa nova condição, na qual nós somos reino, somos família de Deus, somos edifício de Deus. Amém. Tudo isso fala do quê? Fala da igreja. Nós estamos na igreja, o reino de Deus, a família de Deus, a edificação de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor querido, Senhor querido, firma em nós essa visão maravilhosa. O apóstolo Paulo está se esforçando para nos comunicar. Senhor, houve um tempo que estávamos sem esperança, estávamos sem Deus no mundo, totalmente estranhos às alianças da promessa. Éramos miseráveis, éramos filhos da ira, éramos escravos do pecado. Senhor querido, mas Cristo, o seu sangue, nos aproximou. Senhor, e não apenas nos salvou, mas nos reuniu num só corpo. Nos reuniu num reino. Senhor, nos reuniu na sua própria casa, como sua família, e está nos edificando juntos. Oh Senhor querido, oh, obrigado pela igreja, Senhor. Obrigado por ter nos trazido à igreja. Obrigado por ter nos trazido ao corpo. Obrigado por nos trazer ao convívio do reino. Obrigado por nos trazer ao convívio com os irmãos. Oh Senhor, obrigado porque o Senhor nos edifica juntamente como pedras vivas. Senhor, fala conosco sobre a igreja. Senhor, dá-nos mais amor pela igreja, mais apreço pela igreja. Ajuda-nos a valorizar a obra do Espírito Santo, no que diz respeito ao nosso viver coletivo, comunitário. É verdade. O Senhor é aquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor é aquele que nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Senhor. Te amamos e te somos gratos por tudo isso eternamente. Amém.